Irmãos e amigos, pela graça do Senhor, o nosso Deus, nós estamos no domingo 50, no Catecismo de Heidelberg, a mais pastoral de todas as confissões e credos, quando os outros dizem assim, Deus, o Catecismo de Heidelberg diz, o nosso Deus. Então, irmãos, temos sido alimentados na doutrina, e é interessante que o Senhor Jesus afirma que nós erramos porque somos ignorantes, não temos conhecimento e desprezamos o poder de Deus. Então, o conhecimento nos reporta que Jesus ensinava doutrina e as pessoas se maravilhavam porque a sua doutrina era diferente dos demais mestres, porque ele ensinava com autoridade. Então, irmãos, doutrina nunca foi tão necessário à igreja como fundamento, como pilar, como aquilo que vai nos livrar de todos os ventos diabólicos, sutis, humanistas, pragmatistas. Que Deus nos abençoe, então, no estudo doutrinário e, sobretudo, agora, no Catecismo de Heidelberg, quando nós leremos com o presbítero Ricardo a pergunta do domingo 51, 126, e depois disso o presbítero Ricardo também nos dirigirá numa oração. Então, pergunta 126, domingo 51. Pergunta 126, domingo 51. Qual é a quinta petição? Resposta: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Quer dizer, por causa do sangue de Cristo, não cobres de nós, miseráveis pecadores que somos, nossas transgressões, nem o mal que ainda há em nós, assim como tua graça em nós faz que tenhamos o firme propósito de perdoar nosso próximo de todo o nosso coração. E aí vem as referências. Vamos orar. Santo Deus, nós bendizemos o teu grandioso nome, sim, Pai, clamando já de início, Pai, perdoe as nossas dívidas como temos perdoado aos nossos devedores. Verdade, Pai. E que perigo, Deus, essa oração. E se não for pela graça do Senhor, não somos capazes de fazer isso, Pai. Verdade, Deus. Vivemos um momento, Deus, de aflição, de afastamento, mas temos a certeza que é das tuas mãos que isso vem e que coopera para o bem de todo aquele que te ama, que é chamado segundo o propósito que é do Senhor. Então tem misericórdia, Deus, tem misericórdia daqueles que ouvem o nosso pastor agora, abençoa o teu servo, amém, Deus, que ele possa transmitir graça, misericórdia e ensino da tua parte mesmo. O Senhor disse que colocaria servos do Senhor, homens, para instruir a tua igreja com a tua palavra, e que o Senhor mesmo ensinaria. Amém. Então, que o teu Santo Espírito seja servido, tanto da tecnologia quanto do teu servo, para agraciar a tua igreja com essa misericórdia bendita e este perdão. E é em nome de Jesus que nós oramos, pedindo, tem compaixão e nos instrua. Em nome de Cristo, amém. Amém. Irmãos, nós temos uma máxima, ou você pergunta na hora, ou pode fazê-lo depois, do jeito que ficar melhor. Nesse canal de transmissão, através do WhatsApp, em particular, no grupo da igreja, mas não fique com dúvidas, não existe nada mais gostoso do que aprender a Sagrada Escritura, e não existe nada mais grave, porque depois de aprender, você tem que colocá-la em prática. Irmãos, nós estamos estudando, portanto, a oração dominical. O Pai Nosso é um modelo para as demais orações e o Pai Nosso também é uma oração a ser recitada de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. O problema são as vãs repetições de qualquer oração. Então, o Pai Nosso deve ser orado de forma pensada. O Pai Nosso fica, portanto, dividido em 6 súplicas, e tal qual as tábuas da lei, as primeiras 3 súplicas tratam-se de algo pertinente a Deus. As
quarta, quinta e sexta petições tratam-se de coisas pertinentes aos homens. E, então, a quinta petição perdoa as nossas dívidas. Para entendermos o que isso significa no todo da Escritura, nós vamos ao Evangelho segundo São Mateus, capítulo 18, os versos de 23 até o 35. Mateus, capítulo 18, os versos de 23 até o 35. Vou ler de forma alternada, ou leremos eu e o presbítero Ricardo. Eu começo no 23 e o Ricardo o 24, e nós vamos assim até o 35. Diz a Escritura: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se dele, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-os, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu servo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Queridos, a tônica do perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, nesse texto está nos versos 32 e 33. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu servo, como também eu me compadeci de ti? Irmãos, há uma sutileza grave, solene e crassa quando o Senhor nos ensina a dizer: Deus me perdoe, como eu tenho perdoado as pessoas que me cercam. Portanto, não é só orar, mas é também agir. Irmãos, para entendermos ainda mais a tônica do que queremos, Gênesis capítulo 50, os versos de 15 até o 26, Gênesis capítulo 50, os versos de 15 a 26, também faremos de forma alternada a leitura desse texto. Gênesis 50, versos de 15 até o 26, diz assim a Escritura: vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração.
José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. Disse José a seus irmãos: Eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente Deus vos visitará e farei transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Até aí. Irmãos queridos, a tônica desse texto é: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o transformou em bem para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não é interessante que grandes heróis da fé, como José, como Jó, perdoam as pessoas que tanto lhe fizeram mal? Não é interessante que esses homens foram tão prósperos e tão bem-sucedidos porque perdoaram os seus inimigos? Então, irmãos, indo ao ponto, é impossível que um ser humano perdoe outro ser humano sem um milagre da parte de Deus de nos dar as condições para isso. Então, irmãos, a questão do perdão é uma condição sine qua non da vida cristã. E eu gostaria de chamar a atenção dos queridos para alguns aspectos. Se o perdão não fosse algo tão premente, não estaria na oração dominical. Do outro lado, quantos filmes instam vingança? Filmes, vingança. O sujeito matou, aí o outro vem e mata 50. O quanto as telenovelas, os livros falam de vingança, ao invés de perdão. Então não é à toa que Deus nos chama a perdoar, e esse estudo há de nos ajudar muito e nos desafiar muito. Queridos, quero chamar a atenção para essa frase tão bendita: o primeiro a pedir desculpas é o mais corajoso, o primeiro a pedir perdão é o mais forte, o primeiro a desculpar é o mais feliz. Então, a petição anterior, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Para que nós precisamos de pão? Para sobreviver, não é verdade? Para que nós precisamos de perdão? Para sobrevivermos espiritualmente. Por favor, da mesma forma que você depende do seu Pai dos altos céus para comer, você precisa do seu Pai eterno para que perdoe e seja perdoado. Quanto ao Espírito Santo, nós lemos em Romanos 8:9 que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Cremos assim, a terceira pessoa da Trindade, sendo igualmente Deus, ele procede do Pai e do Filho. O Espírito Santo é o Espírito do Pai e é o Espírito do Filho. E qual é a primeira função do Santo Espírito nas Escrituras, quando Jesus vai descrevendo o outro Paráclito que viria em seu nome? Por João, capítulo 14, verso 26, vemos que ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho dito. A função do Espírito é nos fazer lembrar as Sagradas Escrituras. Qual é a segunda missão do Santo Espírito? Por João 16:8, e ele virá e convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos queridos, o Espírito Santo de Deus, quando ele habita em alguém, ele traz convicção de pecado. Quer conhecer um homem soberbo?
Esse homem soberbo é aquele que, mas eu não sou tão pecador assim. Eu não fumo, eu não mato, eu não roubo. E essa pessoa é cheia de autojustiça. O apóstolo Paulo, começando a vida cristã, ele diz assim: eu sou um pecador. Caminhando pela vida cristã, ele diz: agora eu tenho convicção, eu sou um grande pecador. E no final da vida cristã, esse homem diz assim: eu sou o maior de todos os pecadores. Portanto, o Espírito que faz lembrar das Escrituras é o Espírito que convence de pecado, porque para ser convencido de pecado, pecado é a transgressão da lei de Deus. Quanto mais Espírito Santo na vida de alguém, mais convicção de que se é um transgressor das sagradas leis. Qual é a terceira função do Santo Espírito de Deus? Ele é aquele que intercede por nós, em Romanos 8, 26, com gemidos inexprimíveis, porque ninguém sabe orar como convém. Como é que alguém pode se entender cristão vivendo numa vida de pecado deliberado e continuar orando? Qual é o caráter, qual é a cara de uma pessoa que, vivendo em pecado deliberado, não tem convicção de pecado, não é orientado pelo Santo Espírito na Escritura que trata sobre o pecado e continua orando deslavadamente, pedindo as coisas a Deus quando ele mesmo não pede perdão pelos seus pecados ou não perdoa os pecados de alguém para consigo? Pense sobre isso. Então, por favor, mais ainda, aprofundando um pouquinho, você já mentiu porque não queria fazer algo que prometeu e que devia? Você já mentiu? Você já deu uma palavra dura, sobretudo nesses dias, a quem não tinha nada a ver com peixe? Você afastou alguém só porque não estava afim de conversar, sem se importar com o quanto talvez aquela pessoa precisasse conversar com você? Você negou o pão por preguiça ou por desconfiar se a pessoa estava mesmo necessitada, sobretudo agora, nesses dias? Você afirmou, então, que oraria por alguém. Sim, pode deixar que eu oro. Mas você nunca mais se lembrou da promessa que fez e a pessoa do outro lado estava contando com você? O quanto você errou, tem errado e errará? O quanto você depende de perdão? Você, o quanto depende de perdão? Tiago 3,2 afirma: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. O quanto, meu irmão, minha irmã, você tem tropeçado na língua? Kev de Jong, comentando esse texto do Catecismo, ele diz: em nossos melhores dias, o nosso Deus perfeito recebe apenas obediência e adoração imperfeita de nós. Somos devedores irremediáveis de perdão. Então, nos melhores dias, nós damos a Deus obediência e adoração imperfeita. O quanto nós devemos a Deus. Irmãos, o quanto nós fomos perdoados por Cristo no dia da nossa justificação? O quanto fomos? Fomos só total e plenamente perdoados. Perdoados quanto a ontem, hoje e eternamente. Então, depois de convertido, com os pecados de ontem, hoje e amanhã perdoados, eu não tenho mais que me arrepender? Existe uma heresia que diz que cristãos não pecam mais. Portanto, isso é uma mentira. O Evangelho de João, não, a sua primeira epístola, no capítulo 1, os versos de 7 a 9 dizem que, se dissermos que não temos pecado, mentimos e fazemo-lo mentiroso, e a sua verdade não está em nós. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Samuel Clarke,
afirma que nada tornará o rosto dos filhos de Deus mais belos do que lavá-los todas as manhãs em lágrimas. Irmãos, temos vergonha de que as pessoas nos vejam em lágrimas de arrependimento. Nós deveríamos ter prazer, sobejo nisso. Todos os seus pecados, Cristo professo e verdadeiramente convertido, nele todos os seus pecados foram cravados na cruz no dia da sua pública profissão de fé. No dia que você confessou Cristo diante dos homens, ele o confessou diante do Pai eterno. A salvação dele foi imputada a você, a salvação dele lhe foi outorgada. No dia da sua justificação, Cristo Jesus, o Paráclito, o advogado, entrou com você no tribunal de Deus. Você estava com aquele uniforme laranjão, com as mãos e os pés presos, e o Senhor Jesus entrando consigo no grande tribunal do Pai, ele é o advogado diferente. Ele não vai à presença de Deus para dizer inocente, gente boa, não. Ele entra e diz assim: Pai, essa é a imensa ficha corrida, é culpado de cada uma dessas acusações. Mas, Pai, está aqui no final, eu paguei por essa dívida com o meu sangue. O Pai então pega o seu martelo e diz assim: pá, justificado, absolvido de todas as transgressões pelo sacrifício do meu filho naquela cruz. As algemas são tiradas, o uniforme laranjão é retirado, e aquele que foi um pródigo retornando para a casa do Pai recebe novas roupas, vestes de justiça, um anel no dedo de paternidade do Pai, calçados, e ele pode seguir para uma novidade de vida. Doravante, quando você diz assim: perdoa as nossas dívidas, como tenho perdoado aqueles que me têm ofendido, quer dizer, meu irmão, a cruz é o preço do meu perdão. Crente não pode pecar por esporte. Cristão verdadeiro não brinca de transgredir a lei de Deus. Tem preço de cruz, tem preço de sangue derramado. Então nós vamos abordar nesse domingo 51, na pergunta 126, 3 assuntos. O primeiro deles, quando você diz perdoa as nossas dívidas, você diz assim: não cobre de nós passado e presente. Não cobre de nós, Senhor, o passado e o presente. Por causa do sangue de Cristo, não cobre de nós, miseráveis pecadores que somos, nossas transgressões, nem o mal que ainda há em nós. Percebe? Pedir perdão diariamente significa reconhecer pecador miserável todos os dias. Pastor, por que eu tenho que pedir perdão todos os dias? Você já viu a expressão acostumar com o cheiro do bode? Se você vai andando com o pecado todos os dias, sem sentir repulsa por ele, você vai adotá-lo. E ele vai te dominar. E ele vai te matar. Então, o Senhor Jesus nos insta, porque Ele sabe que nós precisamos. Arrependam-se todos os dias. E todas as vezes que você orar, peça perdão pelos seus pecados. Se preocupar cada dia com o mal que habita em você, que milita contra você, é aquilo que o apóstolo Paulo diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aquilo que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Então, na luta da peregrinação para a glorificação, existe a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. E santificação passa por você dizer: Senhor, me perdoe, eu quero deixar isso para trás. Quais são as formas que você tem transgredido a lei de Deus? Palavras, ações,
pensamentos e omissões. Quais são as 4 formas que você peca? Palavras, ações, sentimentos e omissões. Você deve pedir perdão por essas coisas quantas vezes? Cá entre nós, você já sentiu o desejo de deixar isso de lado? O que adianta? Você pede perdão hoje, você pede perdão amanhã, pede depois, pede depois, pede depois. Bom, meu irmão, tenho uma notícia para lhe dar. No dia que você desistir de pedir perdão, você perdeu o fio da meada e algo grave vai acontecer. A diferença de nós para os que estão lá fora é uma, porque pecadores somos, tanto nós como eles, mas eles estão vivendo em pecado e nós nos entristecemos quando pecamos, porque Deus nos deu poder dos altos céus para resistir ao pecado e, lamentavelmente, muitas vezes nós sucumbimos a ele. Eu peço perdão diariamente para não me acostumar, para não ser dominado e sim para ir dominando, para que o fruto do Espírito vá sendo desenvolvido na minha vida e o velho homem vai sendo vencido pelo novo homem conformado à imagem de Cristo. Há uma doutrina, então, que fala que não pecamos mais. Pecamos sim, irmãos, todos os dias, por palavras, pensamentos, atitudes e omissão. E se o Senhor Jesus nos ensinou a pedir esse perdão, o quanto Ele sabia, de novo, que nós precisávamos desse pedido de perdão. Qual é a diferença, então, na sua vida, como pecar agora e antes pecar como ímpio? Muito bem, antes o pecado te levava à morte, hoje ele quebra a sua comunhão com Deus. Mas o pecado ao crente não tem poder de matar. Você recebeu uma vida nova em Cristo e nada pode revogá-la. Mas quando você peca, você quebra a comunhão com Deus. Isaías 59:2 diz assim: e os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que Ele não vos ouça. Na primeira epístola, o apóstolo São Pedro diz que marido e mulher, para que não vos interrompam as vossas orações, se respeitem, se perdoem. Então, não peque deliberadamente, meu irmão. Não seja ruim e diga assim: eu não perdoo mesmo. O maior prejudicado será você. Porque Deus vai perdoar mesmo. Você diz assim: vou fazer. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Algumas pessoas usaram dessa falácia, né? Então nós vamos pecar mais para que a graça seja mais abundante. Não, não é assim. Romanos 5:20 diz: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Não use esse verso fora do contexto por uma razão apenas. Pecado perdoado não significa que as consequências foram exterminadas. Entre aspas, você é livre para fazer as suas escolhas, mas você não tem liberdade para relegar as consequências das suas escolhas. Cuidado, hein? Cuidado. O quanto Deus pode lhe perdoar? Ele pode lhe perdoar até o fim da vida, todos os dias. Mas lembre-se, no Salmo 51, depois de Davi ter possuído Batseba: Senhor, os ossos que esmagaste. Então, Davi recebe o profeta Natã, e Natã começa a contar para ele: ó rei, eu tenho que relatar aqui que o senhor tem uma pessoa no reinado aqui, e esse sujeito tem muitas ovelhas, mas tinha um indivíduo aqui que tinha uma ovelhinha só, pois esse que tinha muitas ovelhas mandou matar o dono da ovelhinha e ficou com ela. Davi levanta no rompante e diz assim: este homem deve morrer. E Natã bota o dedo na cara dele e diz assim: este homem é o Senhor. Davi cai em prantos, pedindo perdão de pecados. Natã vai saindo e o Espírito de Deus diz para o profeta:
Volte lá e diga para Davi, porque ele se arrependeu, eu não vou matá-lo. Não brinque com pecado, porque Deus não tolera pecado. Se você vai pedir perdão, é para recomeço mesmo. O quanto a leitura da palavra e a oração tem poder para dominar o pecado que jaz à porta. Os meios de graça, meditação nas Escrituras e oração, dominam o seu ser e te ajudam a dominar o pecado que fica ali batendo a porta do coração. Quem tem filhos, quantas vezes você está disposto a perdoar um filho quando em lágrimas ele diz assim, pai, eu quero recomeçar? E você vai arrancar a camisa, você vai arrancar um sapato, você vai arrancar o que tiver de si para dar para o seu filho, para que ele recomece. Quantas vezes, como pastor, eu terei que acreditar e estender a mão a quem bater a porta e dizer, pastor, me ajude, eu preciso ter um recomeço, eu preciso seguir em frente. Mas o que você espera ouvir, então, do seu filho para perdoá-lo? Ah, eu vou seguir a vida assim. Não. Você espera ouvir do seu filho, pai, pequei contra o Senhor e fiz o que é mal perante o Senhor, de maneira que serás tido por justo no teu julgar. O que você falará com Deus para que Ele lhe perdoe, meu irmão? Humilhe-se sob a poderosa mão de Deus para que em tempo oportuno Ele te exalte. Não é chegar na presença de Deus e dizer assim, pai, perdoa os meus pecados em nome de Jesus, amém. Então, nós temos o mau costume de quando vamos pedir algo de interesse, nós descrevemos, Deus, eu queria que o Senhor me desse tal dia, tem que ter as listras assim, as bolinhas dessa cor, tem que ser desse tamanho, desse peso, você vai entrando nas minúcias. Mas como você não tem interesse realmente em perdão, as suas orações, elas apenas passam, tangenciam e dizem, perdoa os nossos pecados em nome de Jesus, amém. Cuidado, se você quereria perdoar o seu filho com um sentimento sincero da parte dele, não se achegue de forma despretensiosa para pedir perdão a Deus. Esse é o assunto mais caro da sua vida e foi por causa de perdão de pecados que Cristo subiu naquela cruz e teve que verter sangue puro para te perdoar de todo o pecado e de toda a injustiça. Irmão, você conhece algum texto nas Escrituras que Deus tenha se recusado a perdoar o mais vil pecador? Então, esclarecendo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, uma vez que o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, do justiça e do juízo, a blasfêmia contra o Espírito Santo é negar quando o Espírito lhe diz assim, se arrependa. Porque se uma pessoa em qualquer estágio da vida voltar atrás, mas blasfemou contra Deus, mas matou, mas perseguiu a igreja. Esse é o retrato do apóstolo São Paulo, irmãos. Assassino, perseguidor da igreja e um homem que Deus usou com todo o poder e graça. Então não existe pecador que Deus não perdoe se ele se arrepender dos seus pecados. A propósito, descobriu-se que um judeu que se julga puro e conhecedor das Escrituras está matando cristãos. Lembra? Foi Paulo. Quando você disser das suas coisas mais vis, lembre dos exemplos vis das Escrituras, porque todos os heróis da fé cometeram erros. O único, irmãos, perfeito, justo, é Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Esse é o apóstolo Paulo. Em segundo lugar, nesse estudo, que tenhamos o firme propósito de perdoar de todo o coração. Bom, se nós estamos pedindo perdão a Deus, Senhor, me perdoe de todos os pecados de ontem e de hoje, eu estou pedindo assim,
como a tua graça em nós fez com que tenhamos o firme propósito de perdoar o nosso próximo de todo o coração. Se você está entrando na presença de Deus para pedir perdão de todo o coração, diga para Ele: Senhor, eu gostaria que o Senhor me perdoasse de todo o coração, como eu tenho perdoado de todo o coração as pessoas que estão em falta comigo. Você percebe que existe um pacto e um acordo aqui? Ore pedindo perdão se você está disposto a perdoar o mesmo tanto a quem lhe deve. Lembra do texto de Mateus? Pois é. Perdão significa cancelamento de uma dívida. A do credor incompassivo, né? Cancele a dívida que os outros têm com você, só o tanto que você quer que Deus cancele a sua dívida com Ele. Eu vou repetir isso. Cancele a dívida que os outros têm com você, só o tanto que o Senhor lhe cancelou de pecados. Estamos combinados? E aí você vai dizer: ah, pastor, mas eu não consigo. É verdade, e eu sei disso, porque eu sou assim, irmãos. Eu não tenho facilidade de perdoar, e se alguém disser que tem facilidade de perdoar, eu vou olhar assim para o pezinho dessa pessoa. Queridos, vou repetir: se você não tem condições de perdoar, se você lá no íntimo não quer perdoar, você diga assim: Senhor, pela tua palavra, o Senhor está me mandando perdoar, e eu quero que o Senhor me dê então condições para fazer isso. Quero que o Senhor mude o meu coração. Ore, meu irmão, ore, porque você precisa perdoar. O perdão é perfeito, mas as consequências podem ficar. 2 de Samuel 12, de 7 até 17, 2 Samuel 12, de 7 a 17, eu vou pedir ao presbítero Ricardo e nós faremos essa leitura mais uma vez de forma alternada. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, os versos de 7 até 17. Segundo Samuel 12, de 7 a 17, diz assim: Então disse Natã a Davi: Tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrarei das mãos de Saul. Deite a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: Eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, a qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: Também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas, posto que com isto tu deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Até aí. Irmãos, quando nós dizemos: Pai nosso, perdoa os nossos pecados, que tenhamos o firme propósito de perdoar também de todo o coração. O perdão seu para com os outros significa que você não cobrará mais aqui. Porém, não significa que Deus não cobrará por você. Por favor. Algumas coisas serão impossíveis de continuar como eram antes,
quando há atrito, falsidade, traição. É verdade. Então, quando Deus diz assim, perdoe, significa, mas então isso aqui não vai ser cobrado. Não. Romanos 12, de 17 a 21, diz o texto da seguinte forma: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Meu irmão, perdoe, porque quem vai cobrar a dívida perfeitamente é Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Pense comigo, a falta de perdão é como um cadáver amarrado às costas. O Império Romano tinha uma das penas mais horríveis: amarrar um cadáver às costas do indivíduo, de forma que ninguém podia encostar naquilo até que o cadáver se soltasse. E a pessoa teria que comer com aquele cadáver, dormir com o cadáver, ver dissolver aquele cadáver, o cheiro constante do cadáver, os vermes do cadáver. Imagine que vida miserável era esta. Você vai apodrecer junto, meu irmão, com falta de perdão, porque mágoa, raiz de amargura, apodrece a alma. Ou você vai perdoar, ou você vai entregar para Deus cobrar a dívida, ou você vai apodrecer junto. Não queira mal, entregue ao Senhor, que é justo e perfeito, e confie. Como é que Deus te perdoa? Se você pedir perdão, não é verdade? Se você pedir perdão, então, tudo bem? Toca para frente? É assim? Não, meu irmão. Se você pedir perdão, significa que ao invés de você pagar a dívida, Cristo Jesus entra na frente e diz assim: Pai, Ele me requisitou como o advogado, como o justificador, e eu entrego o meu sangue aqui, Pai, para pagar por essa dívida. Então, querido, pecado não significa que tudo bem. Pecado significa que alguém terá que pagar pela dívida. Não brinque com ela, mas se arrependa de todo o seu coração. Como o ímpio não vai se arrepender, Cristo não pagará a dívida dele. O Senhor cobrará a dívida do ímpio. Atenção, essa é a diferença. Pastor, mas eu sou pecador e o fulano é pecador. Exato, mas você é um pecador redimido. Cristo redimiu, Ele juntou toda a sua dívida e disse assim: eu pago. O ímpio disse assim: eu quero ver, eu quero tentar pelos meus próprios meios pagar a minha dívida. Eu vou chamar fulana para poder pagar a minha dívida, eu vou chamar as diversas vidas para pagar a minha dívida. As Escrituras dizem que sem derramamento de sangue não há remissão. E o único derramamento de sangue que o Pai aceitou para perdão de pecados foi de Cristo Jesus. Não existe santa, não existe santo que perdoe pecados. Não existe você conseguir perdão de pecados. Do contrário, o Pai não teria sacrificado por amor o Filho na cruz. Hebreus 8:12. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Existe alguma ocasião em que sua vida é mais perfumada do que quando o beijo do perdão está mais fresco em sua face? Martã. Queremos concluir, irmãos. Arrependimento é a marca do crente. Jonas, miserável, né? Vocês verem o quanto crente é miserável, né? Um profeta igual Jonas.
Jonas, você vai pregar ali, viu? Vou sim, Senhor, vou para o outro lado. Mas como os propósitos de Deus não podem ser frustrados, Jonas vai parar no ventre do grande peixe, e lá, concluindo o capítulo 2, ele diz assim: ao Senhor pertence a salvação. O que votei, pagarei. Então, meu irmão, perdão pertence a Deus. E você nunca vai conseguir dar do que você nunca recebeu. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Como é que podemos perdoar? Quando Deus nos perdoou primeiro. Mas se Deus nos perdoou primeiro, nós haveremos de perdoar. Ralph Venn diz assim: aquele que prometeu perdão para os que se arrependem, não prometeu arrependimento para os que pecam. Atenção, hein? Todos os relacionamentos passarão por problemas, mas os únicos relacionamentos que sobreviverão e que vale a pena existir esse relacionamento são aqueles aonde houver o perdão. Irmão, irmã, como é que está a sua casa no tempo da pandemia? Tem perdão aí? Porque o relacionamento está difícil. Tem perdão aí? Caiam de joelhos os dois hoje e orem por perdão. Onde o Senhor Jesus nos perdoou? Na cruz. As famílias creram nele antes da ressurreição? Os familiares dele? Não, irmãos. Os discípulos falharam com ele? Quantos dos discípulos falharam com Cristo? Todos, inclusive você. Os crucificadores, o Senhor Jesus pediu misericórdia sobre eles. Então, discípulos do Senhor Jesus, como ele, devem perdoar. Imagine, você deve um financiamento de casa, de carro, de cartão de crédito, financiamento estudantil, e aí você recebeu a notícia que alguém foi lá e pagou no banco por você, pagou completamente a dívida. Você ficaria muito alegre, não é verdade? Claro, mas agora o seu benfeitor, ele faz apenas uma única exigência: perdoe aqueles que devem muito menos a você. Essa é a ordem do céu. Combinado? Essa é a tônica que se deve orar. Perdoa, Senhor, como eu tenho perdoado. Me perdoa 1000, porque eu sei que o Senhor me perdoou trilhões. Imagine mais uma. Você foi convidado para um jantar num restaurante que o prato custava R$5.000, irmãos. Você só tem que dar a gorjeta de R$50 para o garçom. E há muitos que, pelo motivo de darem os R$50 da gorjeta, não desfrutarão de um tremendo banquete, por se negarem a dar uma ínfima porção do que poderiam usufruir. O quanto sofrem os que se negam a perdoar? Atenção, o coração que não perdoa é porque nunca foi perdoado. Caia de joelhos, meu irmão, peça perdão a Deus. Você não entenderá o que é perdão até que perdoe. Kevin DeYoung. Frases para nós concluirmos o nosso estudo de hoje. Não me vangloriarei por ser justo, mas por ser remido, não por ser livre do pecado, mas porque meus pecados são perdoados. Ambrósio. Cristo vem com uma bênção em cada mão, perdão em uma e santidade na outra, e ele não concede nenhuma a quem não quer as duas. Vou ler de novo. Cristo vem com uma bênção em cada mão, perdão em uma e santidade na outra. Ele não concede nenhuma a quem não quer as duas. Pecado abandonado é a melhor prova de pecado perdoado. Ah, irmão, ouça. Pecado abandonado é a melhor prova de pecado perdoado. J. Blanchard diz assim: Deus jamais prometeu perdoar um único pecado que o homem não esteja disposto a abandonar. O que o homem descobre, Deus cobrirá. O que o homem cobre, Deus descobrirá. Oswald Chambers diz que é um completo absurdo dizer que Deus nos perdoa porque Ele é amor. A única base pela qual Deus nos pode perdoar é a cruz, irmãos. Cruz.
maldita, aonde o inocente teve que morrer por pecadores que se arrependeram. Billy Graham diz assim: nesses dias de complexos de culpa, talvez a mais gloriosa palavra da nossa língua seja perdão. E aí, queridos, nós oraremos a Deus, encerrando esse estudo. Senhor Deus Santo, nós nos debruçamos sobre um dos assuntos mais graves do ser cristão. Ou nós vamos perdoar, ou o Senhor também não nos perdoará. É fato, ó Deus, é exigência, é condição sine qua non para sermos filhos do Senhor, e nós estamos diante de algo que somos incapazes de fazer por nós mesmos. Nós queremos apresentar diante de Ti a causa, que o Senhor nos convença desse pecado e que o Senhor nos dê as condições para cumprir a missão. Que o Senhor coloque do Teu amor com porção triplicada, quadruplicada, o que necessário for, para que nós perdoemos. E, ó Deus, aquelas coisas mais agudas que nos machucam, os complexos mais terríveis lá da alma, que o Senhor retire, ó Deus, e os encrave na cruz. Nós queremos ser livres do peso, da amargura, do cadáver. Nós queremos, ó Deus, ser livres daquilo que Satanás usa para nos privar das bênçãos. Nos ajuda, Senhor, a perdoar. E visita com poder e graça as famílias no tempo de pandemia, aonde tem sido difícil o relacionamento. Que o Senhor ajude o marido a amar a esposa como Cristo amou a igreja. Cristo perdoou a igreja. Que os homens perdoem as suas mulheres, Senhor, por favor. Deus, Tu deste a ordem às mulheres de submeterem, de se curvarem à ordem, e a ordem do Senhor às irmãs é: perdoe. E que as irmãs, obedecendo aos seus maridos, obedeçam, enfim, ao Senhor, para perdoarem. Que o Senhor nos ajude a ser crentes, Teus filhos, Pai, porque sem o Senhor nada podemos fazer, muito menos perdoar. Então nós entregamos esse fardo nas Tuas mãos e oramos no nome poderoso de Cristo Jesus. Amém, Pai.